Durante aquele final de semana, os moradores de Massachusetts se preparavam para a passagem do furacão Irene. Muitas pessoas já estavam abrigadas em suas casas enquanto assistiam à força da natureza se movendo. Enquanto o furacão se apresentava, David Glasser foi confrontado por Adam Hall, o líder de uma gangue local. David foi aterrorizado durante meses, e a situação chegou a insustentável em agosto de 2011. Foi nesse mês que David e seus amigos foram surpreendidos por 3 indivíduos extremamente perigosos. E um deles parece ter fugido das telas de um filme de terror. A noroeste da área comercial de Pittsfield, em Massachusetts, você encontra uma residência de 4 quartos e 2 banheiros, na Linden Street. A casa foi separada em 2 ambientes para que fossem alugados por pessoas diferentes. Dessa forma, o valor ficaria mais acessível em troca de menos espaço e privacidade. Em 2011, um dos ambientes foi alugado por 2 amigos, David Glasser, de 44 anos, e Edward Frampton, de 58. Eles eram muito próximos e estavam sempre apoiados um no outro. Ambos sofriam com o distúrbio de desenvolvimento. Essas são condições neurológicas que causam atrasos na aquisição de habilidades e funções do sistema nervoso central, como comunicação, interação social, aprendizado e comportamento, geralmente com início na infância. Os tipos mais comuns de distúrbio de desenvolvimento são transtorno do espectro autista e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. David não tinha nenhuma qualificação especial, mas a falta de um diploma não o impediu de conseguir uma fonte de renda. Ele tinha uma picape que usava para vender sucata em certos pontos da cidade e oferecia caronas em troca de dinheiro quando precisava. O estabelecimento que mais comprava seus itens era o sucateiro Pierman, que ficava do outro lado da cidade. David descrevia a si mesmo como deficiente mental e deficiente físico. Ele também sofria com diabetes, o que em certas ocasiões passava a falsa impressão de que ele estivesse bêbado. David foi demitido de alguns empregos por chefes que não sabiam sobre a diabetes e julgaram que o homem estava trabalhando embriagado. Para somar a vida difícil de David, ele ainda foi afastado de sua família quando pequeno. Toda essa trajetória turbulenta não foi capaz de mudar quem David realmente era. Um homem bondoso que oferecia amizade por onde passava, e quem aceitava conseguir um amigo para a vida toda. David tinha uma habilidade excepcional como baterista. Ele gostava de praticamente todos os estilos musicais e conseguia tocar inúmeras músicas, entre elas músicas gospel. David frequentava a igreja local e fazia parte do grupo de música, atuando como baterista. Seu melhor amigo, Edward, também enfrentava condições mentais. Ele adorava conversar com pessoas e educava seus colegas de trabalho sobre o motivo de ter alguns comportamentos considerados estranhos. Ele tinha um bom senso de humor e transformava o ambiente em um local agradável. Assim como David, ele também não tinha qualquer nível de conexão com a família. Ele foi abandonado aos 5 anos e deixado em uma unidade do governo. Infelizmente, Edward não foi adotado e permaneceu lá até completar 20 anos. Naquele mês, a cidade foi atingida pelo furacão Irene. David e Edward fizeram planos de ficar em casa para assistir à passagem do furacão e convidaram um amigo, Robert Shadwell, um vizinho que morava do outro lado da rua. Ele estava em seus 40 anos, era pai e adorava ficar sentado ao lado de fora da casa. Robert tinha como hobbies acampar e pescar. Ele aceitou o convite para assistir ao furacão e os 3 combinaram de comprar bebidas e comida para o evento. A expectativa era de que o furacão Irene passasse entre os dias 27 e 28 de agosto. Era um final de semana e para o grupo de amigos era perfeito, visto que nenhum deles iria trabalhar. David, Edward e Robert se encontraram, abasteceram a mesa com salgadinhos e bebidas e já estavam abrigados para ver o furacão. Entretanto, em meio à destruição da natureza, eles desapareceram. Algumas horas antes do furacão, no sábado, David deu carona para um amigo até o outro lado da cidade. Esse homem disse que David parecia ao mesmo tempo feliz e preocupado. Isso porque em menos de 2 semanas, ele deveria depor contra o líder de uma gangue local. Sua ida ao tribunal já estava agendada. David se despediu desse amigo e voltou para casa. Ele deveria dar carona para esse mesmo homem novamente na segunda-feira, mas antes disso, aproveitaria a reunião com seus amigos em casa. David e Edward compartilhavam a casa com uma mulher de nome Lisa. Aproximadamente às 22h30, ela solicitou para que David movesse sua picape de lugar. A mãe dessa mulher estava vindo para fazer uma visita. Lisa queria ter certeza de que ela teria um lugar seguro para estacionar. David concordou sem hesitar e desocupou a vaga. Durante essa interação, Lisa percebeu a presença de 4 homens na cozinha. Ela conhecia apenas 3, mas como estavam juntos, não questionou. Já na parte da noite, Lisa foi para o quarto e dormiu. Porém, ela acordou mais de uma vez ao som de algo pesado se chocando contra o chão.
Seu quarto ficava no andar de cima e ela não sabia dizer o que estava acontecendo. Duas vozes que não eram familiares conversavam entre as fortes batidas. Apesar da movimentação suspeita, Liz ouviu também as vozes de David e Edward. Ela não sabia dizer exatamente qual era o teor da conversa, mas considerava os dois como pessoas confiáveis. Sendo assim, não sentiu a necessidade de descer para verificar. Na manhã seguinte, Liz acordou e foi recebida pelo silêncio. Ela desceu as escadas e tudo parecia normal. A moça então bateu na porta de David para pedir que ele movesse o carro novamente, mas não teve resposta. Ela tentou mais uma vez horas depois, e novamente não foi atendida, algo que não era comum naquela casa. Lisa tentou espiar pela janela, mas não viu nada além da TV ligada. Na manhã de segunda-feira, Edward tinha um encontro marcado com sua assistente social. Quando esse homem não apareceu, a mulher tentou entrar em contato via telefone. A ligação não foi atendida e ela ficou preocupada. A assistente social então resolveu ir até a casa de Edward. Ela foi recebida pelo som da TV ligada e nada mais. Diferente de Lisa, essa mulher forçou a porta e percebeu que estava destrancada. Após pensar por alguns segundos, ela entrou. Essa mulher notou que a caixa de remédios de Edward estava sobre a mesa. Era uma caixa organizadora transparente, que algumas pessoas usam para separar os remédios por dia da semana. As doses equivalentes a domingo e segunda ainda estavam lá. Edward nunca deixou de tomar os remédios e aquilo parecia suspeito. Ele tinha um gato que também não foi mais visto depois de domingo. A assistente social entrou em contato com hospitais da região e delegacias, mas não teve sucesso. Na terça-feira, David Glasser, Edward Frampton e Robert Shadwell foram dados como desaparecidos. Na quarta-feira, 31 de agosto de 2011, a polícia invadiu a residência para procurar por pistas que os levassem até um dos três. Não existia sinais de arrombamento nas portas ou janelas, e nem sinais de luta no interior da casa. Os agentes então foram conversar com vizinhos para conseguir mais informações. Durante o dia, a polícia recebeu uma série de contatos estranhos. Pessoas que alegavam terem visto uma cena suspeita. Um homem parado sobre a ponte, jogando alguns itens no rio. Meias, sapatos, embalagens de comida e caixas de sapatos estavam entre eles. Por conta da tempestade, o volume e velocidade do rio aumentou, o que dificultou ainda mais localizar os itens. Agora, entraremos no ponto mais complexo da história. Portanto, iremos nos ater apenas aos pontos mais relevantes. Para facilitar, olharemos principalmente para David, visto que ele é o ponto em comum entre todos os desaparecidos. Esse homem estava preocupado com a própria segurança já há algum tempo. Você recebeu um spoiler anteriormente quando descobriu que David tinha a data marcada para depor contra o líder de uma gangue local em 2 semanas. Esse homem era Adam Hall. Ele tinha um longo histórico criminal e respondia a diferentes acusações. Ele ocupava uma posição de liderança no grupo local do Hells Angels. E aqui precisamos de algum contexto. Hells Angels é um clube de motociclistas internacional. A sede está em Nova York, mas o grupo foi originalmente formado em 1948 na Califórnia. Hoje, eles estão espalhados pelo mundo. Alguns dos membros, infelizmente, estão ligados a atividades criminosas, em especial nos Estados Unidos. Porém, é importante ressaltar que não são todos os integrantes que realizam essas práticas. O histórico de membros criminosos somado à aparência geralmente agressiva é o que formou a má fama do grupo. Para colocar em perspectiva, o clube é oficialmente considerado uma organização criminosa pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ser membro do Hells Angels não transformava Adam em uma má pessoa. A forma como ele conduzia sua vida, sim. Em 1997, ele foi acusado por agressão e uso de arma branca. Por algumas infrações de trânsito, ele ficou fora do radar da polícia até 2009. Adam usava seu alto ranking no Hells Angels para intimidar pessoas, extorquir estabelecimentos e escapar de uma variedade de situações. Ele era alguém que não pensava 2 vezes antes de usar força física contra aqueles que se colocassem em seu caminho. E, infelizmente, isso se estendeu a David Glasser. Adam morava em uma propriedade caótica, desorganizada e suja, totalmente compatível com sua personalidade. Ele mantinha um trailer bloqueando o acesso principal, fosse por medo de inimigos, da polícia ou dos dois. Um segundo trailer bloqueava a entrada lateral. Múltiplas camadas de arame farpado davam a volta na cerca. Ele claramente tentava esconder alguma coisa, e descobriremos o que em breve. David vendia sucatas e itens abandonados que encontrava na rua. Em 2009, ele vendeu partes de um motor e cabos de aço para um sucateiro. Alguém reconheceu aquelas partes e informou Adam. Não é necessário dizer que ele ficou furioso. Não há como culpar David por ter recolhido a sucata. Qualquer um que passasse pelo terreno seria capaz de acreditar que estava abandonado. E no final do dia, era a sucata. Mas para Adam não era sobre dinheiro. Ele já tinha visto David pela área recolhendo outras peças. Quando a notícia de que seu material tinha sido roubado chegou até ele, Adam já sabia quem culpar.
Ele atraiu o homem até a residência e espancou David. Com o homem ensanguentado no chão, Adam ordenou que David lhe desse sua picape como forma de pagamento pelas peças. Ele também avisou que o mataria caso ele informasse a polícia. David nunca teve a intenção de roubar nada de ninguém. Ele apenas pegou o material que estava jogado na rua, próximo à propriedade. Ele se desculpou, disse que não teve a intenção, mas Adam continuou as agressões. Eventualmente, David foi liberado e voltou para casa. Ele compartilhou essa história com amigos e também com o assistente social. Foi necessária alguma pressão dessas pessoas para que ele finalmente aceitasse ir até a polícia. David foi até a delegacia e os agentes foram até a casa de Adam. Por algum motivo, esse homem não parecia tão valente diante de sujeitos capacitados para se defender. Adam foi acusado por intimidação, sequestro e agressão. Ele foi escoltado até uma das viaturas, mas a polícia ainda não estava satisfeita. Aquele lixão foi vasculhado e uma grande quantidade de cocaína foi encontrada. Isso piorou consideravelmente sua situação e ajudaria a manter Adam ainda mais tempo atrás das grades. Ou ao menos deveria. Adam Hall foi detido, entretanto, 10 semanas após entrar no regime fechado, ele conseguiu direito à fiança. No dia 30 de setembro de 2009, a fiança no valor de $50 mil foi paga e Adam deixou a prisão. Ele ainda aguardava julgamento, mas agora em liberdade. O Estado estava trabalhando junto a David para construir o caso que prenderia Adam. O criminoso tinha outros planos. Ele fez o que pôde para tirar a credibilidade das acusações de David. Adam tentou forjar o roubo de suas peças, pensou em acusar o homem por agressão e estupro, mas escolheu se firmar em uma acusação falsa de sequestro. O plano era simples. A namorada de Adam iria contratar David para uma carona até Nova York. Ao chegar lá, ela desceria do carro e correria em direção ao primeiro policial, pedindo por ajuda. Ele também usaria seus contatos para que um amigo efetuasse disparos em uma árvore ali perto. O objetivo era simular que David teria feito os disparos para ameaçar a namorada de Adam. O plano foi executado, porém, não dessa forma. Alguém conseguiu plantar a bolsa da namorada de Adam e um revólver na picape de David. A denúncia foi feita na polícia que encontrou os itens no veículo. Apesar de confuso e chateado com a situação, David foi preso. Ele afirmou que não tinha conhecimento sobre os itens e disse que alguém os teria colocado lá. Após alguns dias de interrogatório, a polícia decidiu olhar para câmeras de segurança e analisar o histórico de posição geográfica dos celulares de todos os envolvidos. A perícia descobriu sobre o plano, mas o número de pessoas encarceradas não mudou. David foi liberado e Adam foi preso. A justiça entendeu o que ele estava fazendo e estabeleceu a próxima fiança no valor de $250 mil. Adam não estava acostumado a punições ou negativas. E lealdade nunca fez parte de suas principais características. Adam então solicitou uma conversa com o FBI e ofereceu a possibilidade de virar um informante em troca de benefícios. Além de estar em um alto ranking dentro do Hells Angels, Adam também era líder de uma gangue local, um grupo criminoso que atuava na venda e distribuição de entorpecentes. Ele estava disposto a trabalhar para o FBI como informante em troca de uma redução de pena. Apesar de realmente existirem, não é dessa forma que os informantes são selecionados pela polícia. O FBI recusou a oferta de Adam e ele voltou para a cela. Sem outra alternativa, Adam pagou a fiança no valor de $250 mil e deixou a prisão. Ironicamente, quem o ajudou na ocasião foram os Hells Angels, o mesmo grupo que seria atraído por Adam caso o FBI tivesse aceitado. Quando David desapareceu 5 meses depois, e apenas 2 semanas antes de depor, a polícia já tinha seu principal suspeito. A descrição do homem na ponte jogando os itens no rio era semelhante às características físicas de Adam, e 2 semanas depois, uma cena terrível foi descoberta. A aproximadamente 21 km de Pittsfield está uma pequena cidade de nome Beckett. Um morador chamado Cole, que vivia em Woodmere Road, estava fazendo uma renovação em seu jardim. Ele contratou algumas pessoas para trabalhar na obra e uma delas foi David Casey. A fim de evitar confusão, vamos nos referir a ele apenas como Casey pelo resto do vídeo. Ele ficou responsável pelo nivelamento do solo e remoção de troncos e raízes. No dia 29 de agosto, Cole saiu para trabalhar às 5 horas da manhã e retornou às 17. Assim que chegou à propriedade, ele notou que marcas de pneu estavam visíveis na lama. Marcas que não pertenciam ao seu carro. Ele então perguntou para Casey se ele tinha movido uma das máquinas, ao qual o homem respondeu que não. Alguns dias depois, enquanto estava visitando parentes na Flórida, Cole recebeu uma ligação da polícia. Os agentes pediram permissão para vasculhar a propriedade e o homem concordou. Mas foi apenas quando ele chegou no dia seguinte que percebeu a gravidade da situação. Fitas amarelas se esticavam por uma grande área e dezenas de policiais estavam espalhados pelo terreno. No centro da operação estavam escavadeiras que abriram 6 metros para dentro do solo. Foi assim que encontraram os corpos de David Glasser, Edward Frampton e Robert Shadwell.
Eles estavam esquartejados e separados em mais de 12 malas. As 3 cabeças estavam em uma mesma mala. As roupas exibiam buracos e cortes compatíveis com disparos de arma de fogo e lâminas. Casey tinha se entregado para a polícia dias atrás. Ao ver a notícia sobre os homens desaparecidos na TV, ele foi até a delegacia. Casey confessou ter ajudado 3 homens a enterrar os corpos, mas alegou que o fez sob ameaças. Um dos homens era Adam Hall. No dia 12 de setembro de 2011, todos os 3 homens já estavam presos. Eles foram acusados por intimidar uma testemunha, sequestro, homicídio e vilipêndio de cadáver. Casey recebeu acusações por sequestro, vilipêndio e ocultação de cadáver. E talvez este seja o melhor momento para apresentar o homem cujo nome está no título do vídeo. Estamos falando de Caius Veiovis. Nascido em 1980, ele tinha 31 anos nessa época. E se Caius Veiovis parece um nome fantasioso demais, é porque realmente é. O nome dado por seus pais era Roy Gutfinski. O sujeito alterou o nome legalmente em 2008 para Caius Veiovis. Muitas coisas na vida desse indivíduo são falsas, o que inclui sua aparência. Ela obviamente não é natural. A única coisa constante em sua vida é o histórico criminal. Em 1999, seu nome apareceu no jornal ao lado do nome de sua namorada na época. Eles levaram uma garota de 16 anos para um hotel e amarraram a jovem à cama. Eles fizeram um grande corte em suas costas com um canivete e lamberam o sangue antes de se beijarem. Segundo a namorada de Caius na época, aquele ato grotesco e criminoso fazia parte de um ritual. A vítima precisou ser levada ao hospital, onde recebeu mais de 30 pontos. Ela fez a denúncia e o casal foi preso. Durante o julgamento, Caius alegou que era um vampiro e adorador de Satanás. Ele dizia gostar de sentir o gosto do próprio sangue e de beber o de outra pessoa. Ele e a namorada foram considerados culpados e receberam a sentença de 10 anos em regime fechado. Entretanto, cumpriram apenas 3. Caius recebeu a liberdade condicional em 2006 e foi preso novamente por posse de drogas e sequestro. Na ocasião, ele tinha trancado 2 strippers em seu quarto. As acusações por sequestro foram retiradas, porém, ele ficou preso por violar as regras da condicional. Mas talvez a parte mais interessante desse sujeito seja sua aparência. Entre as características físicas do autoproclamado vampiro estão piercings no nariz, na altura dos olhos e tatuagens no rosto e pescoço. A que mais se destaca é a tatuagem dos números 666, que geralmente fazem referência ao número da besta. Ela está localizada entre 6 implantes em sua testa e tem como objetivo formar o desenho de chifres. Ele fez cirurgias para modificar as orelhas e desenhou um padrão em seu rosto e pescoço, para adicionar textura em sua pele. Isso foi feito com lâmina a fim de criar desenhos em forma de cicatrizes. Seus braços também continham cicatrizes que chamavam a atenção. Sempre que ele pegava alguém olhando para elas, ele dizia: "Está vendo essas cicatrizes? Imagine o que eu posso fazer com outra pessoa." A criação dessa imagem agressiva era utilizada para a intimidação, uma fantasia permanente que não lhe entregava poderes sobrenaturais na vida real. Após sua prisão, a polícia invadiu a casa dos 3 criminosos para procurar por evidências. Caius morava em Cloverdale Street, número 10, próximo a Pittsfield. Era um local sujo e desorganizado por fora, e dentro é ainda pior. Em um dos cômodos, tudo estava pintado de preto: móveis, chão, paredes e teto. O resto da casa era igualmente estranho. Garrafas vazias, itens bizarros e pôsteres de bandas estavam espalhados por todos os lados. Em uma das paredes, a perícia encontrou textos retirados de livros médicos e métodos que descreviam amputação e dissecação, junto a exemplos como este. Crânios falsos, caixas de munição e um aparelho celular cuja bateria foi removida também foram retirados da propriedade. Facas, cutelos, canivetes e estiletes estavam espalhados por todos os lados. Cigarros e um taco de beisebol modificado com pregos também estavam no local. Com exceção desse último, as lâminas e munições eram compatíveis com os ferimentos identificados nos corpos. Um recorte de jornal também foi encontrado dentro de uma lata de metal. Era um artigo do dia 6 de setembro que descrevia o desaparecimento de David, Edward e Robert. Um recorte de jornal do dia 8 que comentava sobre as buscas também estava lá. Algo comum em serial killers, que guardam as notícias como se fossem troféus. Mas não podemos prosseguir sem antes mencionar o terceiro criminoso envolvido. Morando a cerca de 32 km de Pittsfield, estava David Shalhoub, de 44 anos. Ele era amigo de Adam já há muito tempo e frequentava o clube dos Hells Angels. Dos 3, ele é o mais desinteressante e não há muito o que dizer sobre ele. Shalhoub, Adam e Caius declararam-se inocentes e cada um passou por um julgamento separado. Nos dias anteriores ao desaparecimento de David, Adam repetiu para diferentes pessoas que esse homem precisava sumir. Em agosto de 2011, Adam adquiriu um Buick prata. Ele comprou de um mecânico por $500.
No dia 24 de agosto, Caius foi visto na unidade do Home Depot, em Pittsfield. Nessa ocasião, ele adquiriu uma serra. No dia 27, Robert atravessou a rua para assistir ao furacão com os amigos. Uma câmera de vigilância capturou Adam, Shalhoub e Caius se encontrando 4 horas antes do desaparecimento de David. Testemunhas viram os 3 criminosos entrando no Jeep preto de Caius e mais tarde limpando armas na residência desse homem. Às 22 horas e 30 minutos, um dos vizinhos de David alegou ter visto um quarto homem na casa. Acredita-se que esse era Adam Hall, o homem misterioso que Lisa não conhecia. Cerca de 1 hora depois, a casa já estava vazia. David, Edward e Robert foram empurrados para o Jeep de Caius, que dirigiu para um ponto isolado em meio à floresta. Lá, em meio à tempestade, os 3 foram torturados com facas e assassinados via disparo de arma de fogo. O alvo principal era David. A morte de Edward e Robert foi dano colateral. Comprar a serra indicava planejamento, e a motivação estava evidente. Adam queria vingança. Ele cumpriu a promessa de que mataria David, enquanto impediu seu depoimento. Isso gerou um caso ainda pior contra ele, mas pessoas como Adam não sabem o significado de preferência temporal. Eles não têm a capacidade de medir as consequências de suas ações ou não se importam com o resultado. Muitos indivíduos presos estão lá justamente porque fizeram o que queriam fazer no momento, ignorando o futuro. Casey confessou que Adam se vangloriava de ter cometido os crimes e disse que entre eles o mais sádico era Caius. Ele sentiu prazer em torturar as vítimas e foi quem mais usou a serra. A chuva estava muito forte naquela noite, mas não impediu que os criminosos completassem o plano. Às 5 horas e 30 minutos da manhã seguinte, Adam entrou em uma loja de conveniência, onde adquiriu 3 barras de chocolate e um maço de cigarros. O atendente percebeu que não apenas sua calça e botas estavam molhadas, como o dinheiro também parecia encharcado. Horas depois, Adam voltou ao mesmo estabelecimento, onde adquiriu outro maço de cigarros, esse onde o próprio cigarro era preto, a mesma marca encontrada na casa de Caius. Pouco depois, a namorada de Adam acordou com a chegada do homem. Shalhoub vinha atrás com um Jeep, acompanhado por Caius em seu próprio veículo. Adam entregou o dinheiro para que sua namorada saísse para comprar ingredientes para o café da manhã. Ela também mencionou que as notas estavam molhadas. Todos os 3 pareciam exaustos e encharcados. Provar que eles estavam juntos naquela madrugada foi um ponto importante para a investigação. No dia seguinte, Adam ameaçou Casey, dizendo que se ele não ajudasse a esconder os corpos, também o mataria. Esse homem se certificou de que o proprietário não estava no local e moveu uma escavadeira. Ele abriu uma grande cova e Adam usou o veículo comprado no mecânico para desovar as malas. A cova foi preenchida com terra e Adam voltou a ameaçar Casey, dizendo que tinha poderes para alcançá-lo mesmo dentro da prisão. No dia seguinte, Adam e Shalhoub chegaram ao ferro velho e venderam o veículo prata, mas ordenaram que ele fosse imediatamente colocado no compactador, algo que o proprietário achou estranho. A dupla comprou roupas e botas novas e foram vistos rindo mais tarde no clube do Hells Angels. 2 dias depois, as testemunhas viram Adam e Shalhoub jogando itens no rio. As roupas usadas pelos criminosos durante os homicídios. Apenas uma caixa de sapatos foi recuperada do rio. O legista foi capaz de remontar os corpos e descreveu em seu relatório mortes lentas e incrivelmente dolorosas. Eles foram separados em muitas partes, em algumas delas ainda vivos. O depoimento de Casey foi essencial para encerrar o caso. Em fevereiro de 2014, Adam Lee Hall foi considerado culpado por intimidar uma testemunha, 3 sequestros e 3 homicídios. A sentença foi de 3 prisões perpétuas consecutivas, sem a possibilidade de liberdade condicional. David Shalhoub foi considerado culpado pelas mesmas acusações e recebeu a mesma sentença, 3 prisões perpétuas sem condicional. O último criminoso a ficar diante do juiz foi Caius Veiovis. Ele recebeu as mesmas acusações e pena, mas como sempre, fez seu show à parte. Ele foi sentenciado a 3 prisões perpétuas consecutivas, sem a possibilidade de liberdade condicional. Sua defesa alegou que não haviam evidências físicas que o conectassem aos homicídios. Seu DNA não foi encontrado nos corpos e a arma do crime nunca foi apresentada. Caius pediu para que as imagens sobre o desmembramento encontrado em sua casa fossem ignoradas e, ironicamente, sugeriu que o júri tomou a decisão baseada em sua aparência. Ele continua alegando ser inocente até hoje, o que é compreensível. Para um ser imortal, a prisão perpétua deve ser realmente uma experiência terrível. Ele passou a vida transformando a própria aparência na de um monstro, e ficou irritado quando foi tratado como tal. David Casey declarou-se culpado pela ocultação de cadáver. A sentença foi de 30 meses em regime fechado, e ele foi recolhido para um presídio estadual. Ele cumpriu a pena e atualmente é um homem livre. David Glasser enfrentava diferentes condições médicas e ainda assim tentava ser uma boa pessoa.
Ele era feliz com sua vida simples e deixou para trás amigos que vão se lembrar dele pelo resto da vida. Edward Frampton seria um desses amigos, se também não tivesse sido levado naquele dia. Ele também enfrentava suas dificuldades e nunca será esquecido no trabalho. Robert Shadwell deixou para trás um filho que nunca foi capaz de se recuperar. Assim como Edward, ele infelizmente estava no lugar errado e na hora errada. Hoje, aos 48 anos de idade, Adam Hall encontra-se encarcerado na instituição correcional Cedar Junction, em Walpole, Massachusetts, onde deve permanecer pelo resto de sua vida. Aos 58 anos, David Shalhoub acompanha seu amigo na mesma unidade, de onde também sairá apenas carregado. Aos 45 anos, Caius Veiovis encontra-se encarcerado na instituição correcional North Central, em Gardner, Massachusetts, onde deve permanecer pelo resto de sua vida.